E hoje no quadro Questão de Direito vamos falar sobre as regras no ambiente de trabalho. Tem empresa que proibiu o uso do celular para melhorar a produtividade. Já outras tentam aproveitar os benefícios do equipamento, como mostra agora a repórter Priscila Souza. Celular e trabalho andam juntos nesta empresa de publicidade. Essa história de que o aparelho atrapalha ou tira a atenção não cabe. Aqui, ele é parceiro dos funcionários nas atividades. O celular representa estar online, então está acessível a todos. O celular é fundamental no nosso dia a dia por ter informações disponíveis para as pessoas que estão em Belém, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então isso é muito importante para a nossa cultura. O Caio conta que a preocupação sempre foi a de tornar o celular um aliado e não um problema na execução das tarefas. Mesmo quando a conexão é de natureza pessoal, a cultura da empresa diz que isso é importante. Mas espera aí, é preciso ter alguns cuidados também. Né, Mayara? A questão do foco, né? Não deixar que o celular tire total o teu foco do trabalho. Dá para ter um momento dos dois, um momento de responder aleatoriedade, mas um momento de estar focado no trabalho. Há 6 anos no mercado, com um perfil de funcionários bem jovens, usar o celular no ambiente de trabalho foi uma boa. Mas olha, tem empresas com outras realidades, onde o aparelho não é bem-vindo na hora do expediente. A gente chegou num consenso com o grupo, com a equipe da empresa, de que a produtividade do pessoal estava diminuindo por conta do uso do celular para fins pessoais. Então a gente acabou conseguindo uma conscientização do grupo como um todo de que realmente estava atrapalhando. A loja trabalha com tecnologia e os aparelhos estão espalhados por aqui. Mas ainda assim, na hora da venda, não dá para dividir a atenção entre o celular e o cliente. A Yandara precisou se adaptar à regra. Deu o horário do intervalo, a primeira coisa que a gente vai pegar é o telefone. Para quem é muito apegado, foi bem difícil, mas nada fora do normal que não dê para se acostumar. Aqui só o Evandro fica assim, mexendo no celular. E isso porque é a função dele postar conteúdo da loja nas redes sociais. Pois é, o celular pode ser amigo ou inimigo na hora do trabalho. Na minha rotina, por exemplo, como repórter na rua, ele ajuda bastante. Com ele eu me comunico com a redação, recebo orientações quando alguma coisa na pauta muda e também ele me ajuda na hora de escrever o texto e encaminhar aos editores. Mas há um momento onde é preciso realmente deixar o celular de lado, se concentrar para conversar com você, telespectador. Então, quando o assunto for celular e trabalho, vale então o equilíbrio para ter a tecnologia a nosso favor. Saber o momento de parar, né? Não exagerar, porque, por exemplo, tu está na tua casa, tu consegue, sei lá, passar horas no celular, respondendo besteira, conversando com os amigos. Mas aí no trabalho tu precisa saber que tu podes usar ele, tu não tem nenhuma restrição de não usar, mas que aqui o principal é o teu trabalho. E para falar mais sobre as regras no ambiente de trabalho, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Rafael Lauria. Doutor Rafael, bom dia. Bom dia, Márcio. Obrigado por ter vindo aqui hoje ao Bom Dia Pará. A gente viu na reportagem uma loja que vende celular, né? Que acabou tendo que proibir, regulamentar o uso do celular porque realmente eles perceberam uma queda na produtividade. A ideia foi realmente melhorar a venda, enfim, da loja. Nesse quesito, essa proibição, não só nesse caso específico, mas em outros casos, ela é permitida dentro da legislação? Olha, eu tenho percebido, Márcio, hoje, como advogado remediativo e até coach, que sou preventivamente, que as empresas elas erram num aspecto. Elas não estabelecem regras claras para os seus funcionários. Então, digamos, o exemplo do celular, que foi muito bem colocado, pode ou não pode? O que é que se faz no dia a dia? Bom, se houver regras muito claras para os seus colaboradores, dizendo o seguinte: no horário de trabalho, por uma questão de produtividade e etc., não há problema algum, desde que se tenha esse cuidado de se colocar essas regras. E assim, umas formalidades que são interessantes. Você pegar um documento, por exemplo, e dar para cada colaborador para ele assinar para ter ciência dessas regras. Inclusive a gente viu no dono da loja falando que todos concordaram, né? Houve uma conversa prévia com todos os funcionários, explicando justamente essa questão da produtividade. Sim. Sem dúvida, quando há uma conversa, as coisas fluem melhor, né? Muito melhor. E também pegar esse mesmo documento, por exemplo, e colocar num mural, num lugar onde todos também possam ver. Um detalhe que eu acho que pode ajudar nesse processo por exemplo, a empresa colocar à disposição um telefone da própria empresa para alguma emergência, alguma coisa, para que as pessoas, exatamente, possam ser
contactadas no horário de trabalho. Porque o uso do celular não tem jeito, né? Todo mundo já se acostumou, usa celular para tudo, principalmente no horário do trabalho. E essa preocupação, pelo jeito, é muito grande, até porque as pessoas continuam aqui, nossos telespectadores estão mandando aqui perguntas, não se identificou, mas disse que usamos o celular para trabalhar. E agora, né, com essa questão da proibição na empresa, essa situação pode, mesmo com conversa, como a gente estava aqui falando? Olha, por exemplo, empresas, como a gente viu na reportagem, que precisam usar o celular, obviamente não faz sentido nesse caso. Mas eu vou dar um exemplo do que acontece. O que pode acontecer com um empregado, por exemplo, que deixa de cumprir uma ordem dessa? Bom, é uma gradação. Ele pode ser advertido, porque pode estabelecer, desde que a regra esteja bem clara, o empregado tem que se adequar a elas dentro da empresa. Então, ele pode ser advertido no primeiro momento, mas ele usou o celular e tudo, advertência. E aí a gradação vai, depois de um certo momento, uma suspensão, talvez, porque continua reiteradamente e isso atrapalha e não tem cumprido as regras. E num caso máximo, que é a penalidade máxima de qualquer trabalhador, que é a demissão por justa causa, pode até acontecer, mas desde que haja todo um histórico daquele empregado que deixou de cumprir as regras dentro da empresa, e o uso do celular é um exemplo disso. Tem uma outra pergunta a respeito de uma outra regra dentro da empresa, a respeito do seguinte: na empresa onde eu trabalho, né, no início do nome, ele diz que ele foi informado que não pode se ausentar da empresa no horário de almoço, que é de 1 hora, pois a empresa paga o almoço. Ele quer saber se esse tipo de norma está correta dentro da lei. Olha, essa pergunta é interessante. Hoje, com a flexibilidade que veio pela reforma trabalhista, se houver convenção, acordo coletivo, esse tempo pode reduzir até para 30 minutos. Interessante isso. Só que no horário de trabalho, a própria lei diz, é um horário de descanso. E esse descanso não é hora de trabalho, é hora em que o empregado ele pode sair, ele pode fazer qualquer coisa. Colocar o empregado à disposição da empresa naquele momento em que ele tem que estar se alimentando não está correto. Então, a empresa ela tem que dar essa liberdade para o empregado, onde ele pode almoçar na empresa, pode almoçar fora da empresa. Não há... quando a empresa faz isso, ela corre o risco de ser condenada a pagar por aquela hora em que o empregado ficou à disposição, ficou ali para ser chamado, né, para ser acionado, e ele não pode. Volto a dizer, o horário de intervalo para alimentação é um horário de descanso. Descanso mesmo, não um descanso mais ou menos. É para você não ter que nem trabalhar. Pegar no celular, né? Exatamente. O Paulo do Marco também pergunta aqui: é certo você de vez em quando receber sua hora extra? Você tem que comprar mercadoria onde você trabalha? Como é? Ele está perguntando, é certo você, em vez de receber, em vez de receber sua hora extra, você tem que comprar mercadoria onde você trabalha? Olha, na realidade, não pode se obrigar nenhum empregado a ter que adquirir os produtos da própria empresa. Esse tipo de regra, digamos assim, é uma regra coercitiva e fora de um padrão de legalidade. Você tem a liberdade, até como consumidor, não falo mais nem como um empregado, de comprar onde bem quer. Então, não oriento nesse sentido qualquer empresa a fazer esse tipo de conduta. Acho que não é interessante. Tá certo. Só para finalizar, eu acho que o grande problema das empresas hoje é a falta de inteligência emocional dos seus colaboradores. É muito interessante isso. Você é contratado por questões técnicas, mas é demitido porque não sabe se relacionar com seu colega de trabalho. E regras bem claras dentro da empresa são fundamentais para que não haja esse tipo de problema e se consiga produzir mais. Muito bem. Doutor Rafael, mais uma vez, muito obrigado pelas informações aqui no Bom Dia Pará. Feliz ano novo, viu? Feliz ano novo para o senhor também. Feliz ano novo, verdade. Até a próxima. Obrigada, doutor Rafael. Obrigado.